Olá, boa tarde. Eu sou a professora Maria. Hoje nós vamos dar início às aulas de língua portuguesa da nossa apostila 5. Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre onomatopeia, interjeições, o uso do C cedilha e vamos dar continuidade nos verbos, tá? Então, na primeira página da língua portuguesa, nós temos a aula de abertura, tá? Essa aula de abertura é uma aula de leitura e as atividades são atividade prática, tá? Então, eu não vou estar explicando elas aqui na nossa aula. Essa aqui baixa uma leitura bem boa mesmo, bem precisa, que vocês vão entender, tá? É uma atividade prática, tá bom? Responder respostas pessoais também. Não tem muito o que falar dela. Então, nós vamos lá para a unidade 1, aula 2 e 8. Primeiro, nós temos aqui na nossa página 35 um texto. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto aqui, depois vocês vão responder um estranho caso no nosso texto, tá? Vocês vão responder as atividades de interpretação de texto, tá bom? Eu trouxe algumas para vocês para ficar um pouquinho mais fácil. Lá na letra, no número 1, fala o seguinte: o narrador escolheu César como protagonista. Então você vai procurar no dicionário o significado desta palavra e explique por que César é o protagonista, né? César é o protagonista porque César é o protagonista porque é o personagem principal, tá? Eu não coloquei aqui, mas ele é o personagem principal. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tá? Então, quando fala protagonista, é porque é o personagem principal. No número 2, ao rever o primeiro parágrafo, vocês vão voltar lá no texto, vão observar o primeiro parágrafo. Você pode concluir por quanto tempo César mexeu no computador. Explique como você chegou a esse resultado, tá? Ele mexeu no computador por 4 horas, né? Porque ele começou às 7 e terminou às 11 horas. Então, essa é a conclusão que deu 4 horas. Na número 3, na mensagem escrita na tela do computador, que é essa mensagem aqui, tá? Através de enigma, né? Há um trecho que amedrontou César. Decifre o código abaixo e descubra que trecho é esse, tá? Aqui em cima nós temos as letras, as consoantes e vogais, você vai juntar, tá bom? Vou explicar para vocês a frase e daí por diante vocês vão fazer, tá bom? Você será um robô escravo, e tem mais alguma palavrinha, super cérebro, tá bom? Você vai ser um super robô, você será um super robô, você será um robô escravo super cérebro, tá bom? Esse é o enigma. Nas demais atividades, que é a interpretação, que depende da leitura, vocês vão realizar, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre onomatopeia e interjeição. Não sei se vocês observaram, mas aqui no nosso texto tem uma palavra bem grande aqui em destaque, tá? Essa palavra aqui é uma onomatopeia. O que é onomatopeia? Essa palavrinha aqui. A onomatopeia são palavras que procuram imitar o ruído ou o som natural das coisas, tá? Então, quando você ouvir algum som que representa um som natural, por exemplo, toque-toque, buar, buar que está aqui na nossa página, né? Buar, tic-tac, todos esses sons são onomatopeia, pois eles estão representando, eles estão imitando o som natural das coisas, tá bom? Então, onomatopeia são palavras que imitam os sons ou o ruído das coisas de modo natural. E as interjeições, ó, né? A gente conhece muitas interjeições pelo sinalzinho, né? Mas as interjeições são palavras ou expressões que apresentam funções emotiva ou comunicativa, tá? Ela pode exprimir alegria, alívio, ufa, animação, coragem, desejo, tomara, dor, ai, apelo, socorro, saudação, oi, silêncio e terror, credo. Todas essas palavrinhas vêm com esse ponto de exclamação, tá bom? Todas as interjeições, ela vem com um ponto de exclamação, tá bom? Lá
se houve um exemplo de onomatopeia e de uma interjeição, e diga o que essas palavras explicam, tá? Na letra A e B, nós tiramos lá do nosso texto, uma bem grande, que é essa que eu mostrei para vocês. Essa aqui, ó, esse é o exemplo de onomatopeia, tá ali na letra A, número 12. E a letra B é o ufa, né? Que é uma interjeição de ufa, alívio, né? Essas são as respostas da A e B do número 12. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do cedilha, tá? Quando que eu uso o cedilha? Para isso eu trouxe duas palavrinhas, né, de cada. Tranca e trança. Forca e força, tá? Então observe que tranca não tem cedilha, trança tem, e forca não tem, força tem, tá bom? São palavras parecidas, mas que o cedilha faz a diferença. Lembrando, cedilha tem som de 2 S, tá bom? Então, quando eu tenho a cedilha, tem um som de 2 S. Usa cedilha antes de A, O e U. Por exemplo, aqui nós temos palavras só antes de A, mas também antes de O e U. Caça, olha o A aqui, antes de A. Paçoca, olha o outro A. Açude, olha só. Todas essas palavras, o cedilha está antes do A, tá bom? Antes de E e I, a letra C já tem o som de SS. Então, por isso que nós não temos, por exemplo, cebola com cedilha, tá? E outras palavrinhas também com si, tá bom? Com cedilha, porque ela já tem o som de SS. E outra palavra também, nós não temos cedilhas em início de palavras, tá? Então, não inicia palavras com cedilha. Então, se você iniciar uma palavra com cedilha, está errado, tá bom? Eu vou falar umas palavrinhas aqui com cedilha. E depois nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os verbos, tá? Na número 13, o maior número de palavras que você puder utilizar, utilizando as sílabas do quadrinho, é a sílaba sa. Resposta pessoal, tá? Você vai ter essa tabela aqui, você tem o C cedilha A, né? E tem algumas outras palavras. Você vai formar novas palavras utilizando o C cedilha A, tá bom? Você vai preencher esse quadro aqui, essa aqui é uma resposta pessoal. Depois nós temos a 14 aqui. Em cada item, descubra qual palavra termina com só. Então, lembrando que todas elas vão terminar com cedilha O. Quem faz graça no circo é o... Quem faz graça no circo é o palhaço, né? Terminou com seu, cedilha O. Coloco um colar no... Onde que a gente coloca colar, né? Então, essas aqui são bem simples. E nós temos uma outra aqui também na número 15. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês essa 15, tá? Deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a explicação da 15. Você vai formar a palavra e acentue se necessário. Porque aqui tem algumas palavras que elas necessitam de acento, tá? Nós temos aqui o bem. Depois nós temos o su aqui dentro do nosso... Na nossa figura, né? Coloca assim. E bem aqui nós temos o do. Você vai formar uma palavra utilizando essas sílabas aqui, tá bom? Você vai seguir certinho o caminho. Beiçudo. Formou a palavra beiçudo, você vai colocá-la aqui. Bem? Você vai fazer todas elas e colocá-las aqui no espaço de lado. A número A e B são as palavras que precisam de acento. Qual das palavras que você formou tem acento? A palavra açúcar vai ter acento. Qual palavra significa lago ou represa? Né? Qual dessas palavras que tem o mesmo significado? Não vou falar, vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Agora nós vamos dar continuidade sobre os verbos. Vocês lembram nas aulas anteriores? Nós estudamos um pouquinho sobre os verbos, né? Nós aprendemos sobre os verbos de ação, de estado e fenômeno da natureza. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o tempo verbal. Nós temos uma frase aqui que eu vou ler para vocês. Antes de descobrir o ministério, César percebeu que seus olhos não se fechavam.
Então, nós temos em negrito a palavra, mais embaixo, tá? Mas era percebeu, mas eu vou explicar com... Era descobriu, mas eu vou explicar com percebeu. Percebeu e fecharam. Observe que o verbo percebeu está no singular e o verbo fecharam estava no plural. Por que esse verbo fecharam estava no plural e esse no singular? Aqui, antes de percebeu, tem a palavra César. Então, César está no singular, por isso o verbo também tem que concordar com César, tá? Ele tem que se manter no singular. E aqui, antes da palavra fecharam, está a palavra olhos. Observem que olhos está no plural, por isso o verbo fechar também está no plural para concordar com olhos, tá bom? Então, essa é a explicação porque aqui está destacada os verbos embaixo. César e olhos são substantivos, nós já falamos nas aulas anteriores também sobre substantivos. César, substantivo próprio, e olhos, substantivo comum. Ele e eles, no caso que nós temos ele, que é o César, referente ao César, e eles, referente ao olhos, são pronomes pessoais. Também já estudamos sobre pronomes pessoais. Percebeu e fecharam são verbos. Os pronomes pessoais podem estar no singular, como nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Ou no plural, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tempos verbais, né? Agora, nós vamos falar sobre o presente, tá? Um dos tempos verbais é o presente. O presente, ele quer falar sobre hoje, né? Quando eu conjugo um verbo no presente, eu estou conjugando ele agora, hoje. Então, nós temos o pronome singular, vou colocar aqui eu. E nós temos o verbo. Nós vamos falar sobre o verbo, deixa eu ver qual o verbo está aqui. Fechar, que é esse aqui, ó, tá bom? Fechar. Eu fecho, né? Que é no presente. Se eu fecho, estou falando do verbo no presente, tá bom? E tu. Depois tem tu fechas, ele fecha. E depois nós vamos para o plural, tá? Aqui é o plural. Primeira pessoa do plural, nós já sabemos, é nós. Nós somos nós, né? Nós fechamos. Tá? Vós fechais. Eles e elas fecham. Então, esse tempo verbal aqui é o presente, tá? Vocês vão ver essa explicação aqui na página 42 sobre tempos verbais, tá bom? Depois nós temos um texto aqui que vocês precisam ler para responder as perguntas, tá? A 16 e a 17 eu vou estar explicando e as demais vocês irão fazer, tá? A 16 fala o seguinte: explique o uso dos travessões na piada. Então, você vai analisar a piada, que é essa aqui, ó. Essa piada aqui. Um pescador conhecido por contar vantagens, tá? Essa piada aqui. Por que o travessão foi utilizado, né? Nas aulas anteriores, nós aprendemos um pouquinho sobre esses sinais, né? E o travessão, ele indica, quando tem um travessão assim, em um texto, ele indica a fala de um personagem, tá? Então, aqui nós temos, mas para que serve uma panela tão grande? Aí tem um travessão na frente. Significa que alguém está falando aquela frase. É uma fala de um personagem, tá bom? Quais os verbos que anunciam a fala do personagem? Então, você vai ler o texto e vai ver quais são os verbos que anunciam a fala desses personagens, tá bom? Eu vou apagar ali e vou explicar para vocês esse do número 20, que eu achei um pouquinho mais complicado. Não esqueça de estar lendo sobre os tempos verbais, tá bom? Principalmente o presente, que é o que nós vamos estudar. Então, essa atividade número 20, ela está pedindo para vocês leia as frases. Então, eu vou colocar uma frase e vou estar explicando sobre ela. Minha irmã se casa hoje. Então, vamos lá. O que está pedindo aqui? Você vai analisar essas frases e lá na letra A, B e C, ele vai pedir outra coisinha. Na letra A está escrito assim, grife de vermelho, os verbos de cada frase.
Então, você vai grifar de vermelho, fazer isso aqui nos verbos. Então, vamos analisar essa frase para ver qual é o verbo dessa frase, tá? Minha irmã se casa hoje. O verbo está aqui, ó. Tá? Parece a palavra casa, mas não é casa, não. É o verbo casar, tá bom? Esse aqui é o verbo. Na letra B está pedindo: circule de verde as expressões que reforçam a ideia de tempo, né? Você vai circular as palavras ou expressões que dão a ideia de tempo, né? Quando que ela vai se casar? Minha irmã se casa quando? Hoje, né? Então, essa expressão hoje, ela indica o tempo, quando. Então, você vai circular as expressões que apresentam expressões do tempo e o verbo você vai sublinhar, tá bom? Na letra C, escreva apenas as expressões que você circulou de verde. Então, todas as expressões que indicam tempo, você vai escrever na letra C, tá bom? A D é uma resposta pessoal. A letra, o número 21 é uma bem simples também, não tem muito o que explicar. E para encerrarmos, eu vou explicar um pouquinho sobre essa página aqui, 22, sobre esse item, 22, conjuga os verbos no tempo presente, conforme o exemplo dado. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos o verbo nadar, comer e dormir, tá? E nós temos os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né? Você vai conjugar de acordo com o presente, tá? Então, aqui nós temos eu nado, no presente, né? Depois aqui no verbo comer, eu, você vai conjugar, né? Com, no caso, né? E o verbo dormir, eu durmo. E assim sucessivamente você vai preencher as lacunas que tá sem preenchimento, tá bom? Fez isso aqui, você vai fazer aqui essa historinha aqui também, que é bem simples. Se tiver dúvida, eu vou estar explicando essa página aqui lá no WhatsApp para vocês, tá bom? E essa aqui também vou estar explicando, tá? Para que fique mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Essa última página aqui, 45, é uma tirinha, vocês vão ler também a tirinha e fazer a interpretação dela, tá bom? Então, na nossa aula de hoje nós aprendemos um pouquinho sobre onomatopeia, interjeições, o uso de cedilha e um pouquinho sobre tempos verbais, tá bom? Lembrando que essa aqui é a apostila número 5, é importante que vocês adquiram para que possam estar acompanhando os estudos, tá bom? Um beijo e até a próxima!